Olá, eu sou André Lucas, sou acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral. Faço parte da Liga de Endocrinologia e Metabologia de Sobral, LIEMS, que em parceria com a SANAR e a ABLAN está desenvolvendo esse conteúdo relacionado ao novo coronavírus. E o tema a ser tratado hoje será o coronavírus e o paciente obeso. Iremos discutir um pouco quais as implicações dessa doença crônica que é a obesidade no cenário atual. Alguns pontos a serem abordados na aula de hoje serão a obesidade como fator de risco para diversas outras causas, alguns dados epidemiológicos serão apresentados, algumas alterações da função pulmonar nesses pacientes com sobrepeso, dificuldades enfrentadas por esse grupo e algumas indicações no isolamento social dessas pessoas. A obesidade como fator de risco para outras comorbidades já é de longa data conhecida dos profissionais de saúde. Né? Já é bem estabelecido que ela, por ser uma doença crônica, também colabore muito para o surgimento de outras doenças crônicas como diabetes mellitus, hipertensão arterial ou algumas patologias cardiovasculares, né? Até por alterar a dinâmica metabólica funcional do organismo dos indivíduos, né, que tem excesso de tecido adiposo. Além disso, já foi constatado que o tecido adiposo ele é um tecido pró-inflamatório. Ele é um tecido que desregula a atividade imunológica. Ou seja, processos crônicos de inflamação ficam mais fáceis de ocorrer num indivíduo com sobrepeso, né? E nesse cenário atual, dessa pneumonia causada pelo novo coronavírus, né, que causa a doença Covid-19, o aumento de infecções respiratórias pode ser um agravante nessas pessoas que têm excesso de peso, né, tem um IMC mais elevado. Alguns dados epidemiológicos colhidos da China mostraram que lá, durante a epidemia, o surto que ocorreu lá em meados de janeiro, fevereiro, o grupo populacional mais acometido foram realmente idosos e pessoas com doenças crônicas. Contudo, quando você observa os dados epidemiológicos divulgados nos Estados Unidos, você percebe que uma outra parcela da sociedade também é atingida, não mais só idosos ou pessoas com doenças crônicas, mas sim pessoas jovens com sobrepeso, que estavam desenvolvendo o quadro grave da doença. Isso nos leva a pensar, a refletir, que pode também ter relação com o sobrepeso dessas pessoas que moram lá nos Estados Unidos, né? Até pelos maus hábitos alimentares. É de se esperar que isso repercuta de forma má nessa pandemia que estamos vivenciando, né? Esse excesso de peso. E colhendo também alguns dados epidemiológicos, observando alguns dados epidemiológicos aqui do país, do Brasil, percebemos que mais da metade da população apresenta excesso de peso. Isso é um dado muito alarmante. Isso nos faz ficar atentos para uma possível complicação dessas pessoas. Alterações da função pulmonar e na capacidade respiratória. Já foi observado na epidemia de H1N1, que ocorreu em 2009, que pelo novo influenza, por um tipo específico de influenza, que pessoas com sobrepeso tinham um fator de risco adicional para essa inflamação nos pulmões. E foi observado durante aquele surto que pessoas, foram feitos estudos sérios, né, pela comunidade acadêmica, e foi observado que pessoas com sobrepeso, com excesso de tecido adiposo, tinham tendência a desenvolver inflamação em uma região específica, que é o tecido pulmonar. E isso não se sabe bem ao certo quais são os mecanismos, né? Além de que a gente sabe que o tecido adiposo é um tecido pró-inflamatório que desregula a imunidade inata é adquirida pelo desequilíbrio de citocinas, mas a gente não sabe muito bem ao certo porque as vias respiratórias são as que mais são acometidas. Mas isso nos faz ficar mais atentos
né? Faz ligar o sinal de alerta para esse grupo populacional, que é um grupo de risco, porque algumas revisões sistemáticas, como uma feita em 2014 pela Sociedade de Obesidade, observou que realmente pessoas obesas têm uma redução dos volumes e da capacidade pulmonar, da capacidade vital forçada. Então, já um indivíduo que tem uma deficiência pulmonar em relação ao indivíduo eutrófico. E, além disso, a gente tem um fator agravante de que ele tem uma susceptibilidade a mais a ter uma infecção das vias respiratórias. Então, no cenário que estamos vivenciando hoje, da forma grave do Covid-19, né, a insuficiência respiratória aguda, isso é um dado muito alarmante. Algumas alterações à função e na capacidade respiratória também, nesse grupo de risco, que são os obesos, se deve pela mudança da arquitetura corporal. O excesso de gordura no tórax e abdômen dessas pessoas dificulta a expansibilidade diafragmática e o movimento dos músculos intercostais, né? Então, e é importante salientar que essas alterações ocorrem em pessoas que não estão no processo de adoecimento, ou seja, uma pessoa obesa normal, sem necessariamente estar cometida por alguma doença respiratória, alguma coisa do tipo, ela já tem uma limitação da sua capacidade pulmonar. Então, é importante ficar atento a isso também. Algumas dificuldades enfrentadas pelo paciente obeso, muitas delas já conhecidas, né? Como, por exemplo, a dificuldade na intubação. Já é um fato que pacientes que têm excesso de peso, de depósito de tecido adiposo aqui na área cervical, têm uma maior dificuldade para se obter, para fazer uma intubação, sendo necessário recorrer a métodos mais invasivos. Dificuldades para diagnósticos por imagem devido ao limite de peso em algumas máquinas de imagem, a maior necessidade de leitos hospitalares bariátricos que não são disponíveis em todos os hospitais, são poucos os hospitais que disponibilizam isso, uma maior complexidade para realizar o posicionamento e transporte pela equipe de enfermagem, ou seja, é um paciente que tem um manejo diferenciado na emergência. É um paciente que, se ele evoluir com a complicação aguda da doença, ele vai sim dar mais trabalho para ser manejado. Ou seja, nesse ponto é importante salientar o quão importante é o isolamento social dessas pessoas, para que elas não se contaminem e não venham a desenvolver essa forma mais aguda, mais grave da doença. E algumas indicações do isolamento é tentar ter a prática de exercício, ou seja, sair do sedentarismo, prática de exercício dentro de casa, há muitas indicações de exercício que a pessoa pode fazer dentro de casa, manter alguma medicação porventura prescrita e as orientações nutricionais, tentar ter hábitos alimentares o mais saudáveis possíveis e consultar o médico sempre em casos de dúvidas, né? E caso não venha a desenvolver a forma grave da doença, ou seja, não ter um sinal de insuficiência respiratória, não procurar emergência nesse momento. Se tiver sintomas brandos, ficar em casa, esperar que a doença passe ou, caso contrário, se desenvolver alguma insuficiência respiratória, aí sim procurar emergência, né? É isso que os protocolos já estão estipulando, já estão aconselhando. Então, no mais é isso. Eu agradeço pela atenção de todos e muito obrigado. Pronto, pessoal, essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a produção da aula. Muito obrigado a todos.